Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao Clube 639, o clube da frequência da gratidão, do amor, do perdão, da união em Cristo Jesus, da conexão com Deus, com o universo, clube do relacionamento, clube da caridade. Essa é a frequência 639. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui a gente está para agradecer, para sermos gratos por mais um dia, por mais uma semana, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pela saúde dos amigos. Sejamos sempre gratos, meus amigos. Gratidão, Senhor. A Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso, por esta semana que se inicia. É assim que a gente deve acordar todos os dias, sendo grato a Deus. Amigo, se você tem algo para perdoar, perdoe hoje, perdoe agora, porque o amanhã não existe. Você é um ser renovado, então renove-se através do perdão, renove-se através da mudança de postura, da mudança de comportamento. A conversão, ela é diária. Você deve se converter diariamente. Todo dia, só por hoje, é dia de você se converter. Só por hoje. Amanhã é outro dia. Então a gente tem que estar sempre dessa forma, sendo convertido diariamente. Seja a sua igreja. Cristo está dentro do coração. O seu coração é a igreja de Cristo, é a igreja do Espírito Santo. Né? No céu não vai ter placa de nenhuma igreja. Lá não está escrito se é católica, se é evangélica, se é universal, se é adventista, se é congregação. Lá não vai estar se renascer, lá não vai ter nenhuma placa de igreja. Não se iluda com isso. Você achar que a doutrina humana é quem vai lhe salvar. A salvação ela é pela graça. A salvação ela é um dom de Deus, é pela bondade de Deus, é pelo sangue derramado na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz. Esta é a salvação. A salvação você acessa, é um acesso, porque ela já está dada, é um dom, é gratuito. Então você acessa com arrependimento dos pecados, tem que se arrepender, confessar os seus pecados, não pecar mais, reconhecer a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e ser batizado para arrependimento dos pecados. O batismo é um arrependimento dos pecados. Então você se arrepende, se batiza, né? Você reconhece a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, arrepende-se dos pecados e é batizado. Este é o acesso, esta é a chave para a salvação. Os demais é graça, é mover de Deus e é reino de Deus, é acesso ao reino. É uma outra coisa, são coisas diferentes. Reinar é governar. Salvação é você se arrepender de pecados e ter a glória de Deus, ter a glória de Deus, a salvação, por ter se redimido dos pecados, por ter acesso, ter acessado a glória de Deus. A igreja não tem nome, igreja é Cristo. O nome da igreja é Cristo. Se você é cristocêntrico, você está na igreja certa. Não é por nome, não é por placa. Não existe, tá? Não existe isso. A igreja, lá em Hebreus fala, né? A igreja tem nome e é Cristo. Ele é universal, a Assembleia dos Eleitos. Lá está escritos em Hebreus 12, 23. Ela não tem dono, pois a propriedade exclusiva de Deus, em Pedro, 1 Pedro 2,9. Igreja não tem dono, não tem nome.
porque ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela não tem cabeça, porque a cabeça da igreja é Cristo. Está em Efésios, não tem cabeça humana. A cabeça da igreja é Cristo. Efésios 1, 22. Ela é a expressão corpórea e visível do Deus invisível. Está em Coríntios, 1 Coríntios 12, 27. Constituída da bênção das famílias na terra, dando continuidade pela missão recebida dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A placa da igreja, está escrito em Gênesis 12, 1. Placa da igreja não leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é a graça, a misericórdia de Deus. É a bondade e pela misericórdia de Deus. Não é por placa, não é por suas boas ações. Não é por isso. É pela bondade, pela graça de Deus. É isso. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Já dizia João 1, 6. A igreja é uma comunidade. A igreja que tem placa é uma comunidade onde você vai se reunir, vai se confraternizar, vai se fortalecer na fé, vai buscar a justiça, defender os pobres, cuidar das viúvas, dos órfãos. Essa é a igreja, para fazer o bem, buscar fazer o bem, buscar a caridade, cuidar das pessoas, levar amor. Isso é a igreja aqui, comunidade. Essa é a igreja de Cristo na terra. Não para fazer dominação religiosa, mas para fazer o bem. Não pense que você indo lá na igreja, ajoelhar, orar e depois sair da porta da igreja lá do templo e não ser igreja, não vai mudar nada. Se você somente é igreja entre quatro paredes, entre templo dentro de um templo, você não está sendo a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo permanece em vós. Então você tem que sair e continuar igreja no seu comportamento. Que adianta você chegar lá na igreja, no meio, me arrependo dos meus pecados, confesso a Deus e aos irmãos e tal. Aí quando chega da porta para fora, você comete atos que não são do agrado de Deus. Você julga as pessoas, você maltrata as pessoas, você discrimina, você menospreza, você xinga, você deseja o mal, você tem ódio, você blasfema, você mente, você levanta falso testemunho. Que adianta? Deseja a mulher do próximo. Aí a gente começa a não agradar ao coração de Deus, a não seguir os ensinamentos de Cristo. E aí a gente não está sendo igreja. Ser igreja não é estar dentro de uma parede, dentro de um prédio. Igreja não é prédio. Igreja é o seu coração. Prédio é comunidade. Prédio é reunião de pessoas com a mesma finalidade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas comunhão. Isto é igreja na terra. Igreja de Cristo é coração, é você e Deus. O resto é comunidade. Tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria passar. A verdade é que nos falta visão, né? A gente precisa ter visão. É necessário erguermos os olhos e vermos campos que já estão brancos para a ceifa, é enxergar além. Já dizia Jó. Então, isto é ser igreja, né? A igreja de Cristo na terra. Não se faz representação por denominação religiosa. Não é a igreja universal, não é a igreja católica, não é a igreja do sétimo dia, não é nada. Não é... Então, isso denominação, são denominações comunitárias. Você está dentro de uma comunidade religiosa, mas você é a igreja de Cristo. Não adianta depois que a comunidade serve para nos fortalecer, tá? Mas não adianta você pertencer a uma igreja, a uma denominação e achar que está salvo por isso. Placa não salva ninguém, doutrina humana não salva ninguém.
O que salva é o dom de Deus, o arrependimento dos pecados e o batismo, e o reconhecimento de Cristo como único e verdadeiro Salvador. Isso é o que vai salvar. Vamos às nossas leituras de hoje, meus amigos. Leitura de hoje. Antes vamos fazer o nosso... Eu nem fiz, né? Vamos aquecer nosso cérebro aí, vamos aquecer aí, ó. Respira fundo. Respira. Respira pelo nariz, solta pela boca. Faz isso 3 vezes forte, meus amigos. E hoje nós temos o Evangelho. O Evangelho de hoje é de Marcos 5. Marcos 5. Capítulo 5, versículos de 1 a 20, tá? Abra sua Bíblia aí, em Marcos 5, capítulo 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrado com algemas e corrente, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o seu nome? E o homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo homem antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esta é a palavra da salvação, Senhor, e a ti damos glória. Rendemos glória, bendizemos o teu santo nome. Que forte, hein, meus irmãos? Que forte isso, hein? Muito forte esse evangelho aqui. A expulsão de uma legião de demônios. Olha a situação desse homem. Ele vivia perambulando entre os túmulos e se machucava com pedras. Irmão, muitos estão vivendo nessa situação. Tem pessoas que vivem nos túmulos. Tem pessoa que vive entre os mortos. Tem pessoas que se machucam.
Eu não sei como está essa situação, meu irmão. Mas eu lembro a gente fazendo trabalho voluntário nas ruas, alimentando, levando a palavra e levando alimento para o corpo e para a alma de pessoas em situações de rua. Eu lembro de uma situação em que a gente foi. Tinha não era era um jovem bebendo água do esgoto, de uma passagem que era esgoto, ele estava bebendo água. E aí dos nossos voluntários foi levar água limpa para ele. E ele não quis receber a água limpa. Ele saiu correndo. Ele saiu, ele esbravejou, ele falou palavras horrorosas e saiu, deu aquela olhada assim, ele estava totalmente possuído por demônios. Olha o que os demônios levam a pessoa a fazer. Ele estava bebendo água do esgoto. Uma das nossas voluntárias foi levar água limpa e ele rejeitou. Ele olhou feio, esbravejou e saiu. Meu Deus, que loucura. Isso eu presenciei real. E quantas pessoas a gente encontra em situação de lamúria mesmo, de total abandono, que estão possuídas por demônios. Muitos. E a gente oferece apoio, a gente oferece ajuda e eles não querem. Aqueles que querem, a gente faz oração. Aqueles que querem ser libertados, a gente leva para casas de recuperação. O nosso grupo tem apoio, tem parceria com diversas organizações que levam as pessoas a saírem dessas vidas, mas muitos não querem. O demônio não deixa. E é esse mesmo demônio, são legiões. São esses mesmos que fazem as pessoas viverem nos túmulos, nos cemitérios. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, meu irmão, mas eu sei que não está nessa situação que eu vi aquele homem, porque aquele já não tem mais acesso a nada do que a gente propaga, do que a gente fala. Só Deus, com a sua misericórdia, pode mudar a vida de uma pessoa assim. Só encontrando Jesus para expulsar uma legião de demônios. Mas eu sei que você também pode estar amarrado na depressão. Você pode estar amarrado na falta de perdão. Você pode estar amarrado no orgulho. Você pode estar amarrado na raiva, na vingança. Você pode estar com seu coração magoado, machucado. Você pode ter ódio, pode ter rancor no seu coração. Isso tudo são espíritos malignos que você também pode arrancar do seu coração, tirar esse fardo da sua vida, em nome de Jesus. Porque Jesus falou: em meu nome expulsarás demônio. Mas quando é uma legião de demônio, fica muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Tem que ter muita experiência de exorcismo, porque Jesus aqui fez um exorcismo para poder ministrar isso e expulsar uma legião de demônio. Eu fico imaginando essa cena. Aquele ser, e ele, o demônio reconhece Jesus. Que queres tu, filho do Deus Altíssimo? Olha só, o demônio ele reconhece a Jesus. Porque o demônio, Lúcifer, o príncipe dos demônios, ele era um anjo. Ele vivia na comunhão com Deus. Só que ele quis ser superior a Deus. E ele foi expulso dos céus, junto com os seus, com aqueles que estavam apoiando a Lúcifer. E eles vieram para dominar a terra. Adão, ao cometer, junto com Eva, o pecado de também querer superar a Deus, foram expulsos do paraíso. E aí deu entrada para o demônio dominar a terra. A terra, a partir de Adão, foi colocada, serás maldita por tua causa. E o demônio começou a reinar.
esse mundo, até a vinda de Deus, até a vinda de Jesus, o filho do homem, junto com Maria, até eles virem aqui na terra com cedro de ferro, para poder dominar a terra novamente. Essa terra está sendo ainda dominada por espíritos malignos que desceram. Mas o dia do juízo final virá, o dia que Jesus voltará à terra para poder dominar sobre todas as coisas. Esse dia chegará. Esse dia está escrito. Se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus Cristo, tem que crer em toda a sua palavra. E ali, Jesus vendo aquele homem endemoniado, o demônio, o homem correu e caiu aos joelhos diante de Cristo. E aí fala, né? Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O demônio fica atormentado com a presença de Jesus. Então fique, meu irmão, na presença de Jesus para poder afugentar os demônios. O demônio fica atormentado. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E o demônio respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse. E havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando, quase 2.000 porcos. Olha a quantidade, meus amigos. E os demônios pedem que o chefe da legião, né, porque ali tem um chefe dominando aquela legião, pede que eles entrem nos porcos. E Jesus permitiu. E esses espíritos impuros saíram daquele homem e entraram nos porcos. E toda a manada se debandou e caiu precipício abaixo, montanha abaixo, entraram no mar e morreram afogados. Os homens que guardavam aqueles porcos saíram correndo e espalharam a notícia pelos campos e pela cidade. E muitos vieram ver aquilo, né, o que estava acontecendo depois de saber a notícia, né? E encontraram o homem já sentado, vestido e em juízo perfeito. Aquele que era acorrentado, que ninguém conseguia segurar, que quebrava amarras e correntes de algemas, estava ali, sentado, calmo, vestido e no seu perfeito juízo. Olha o poder e a graça de Jesus. E ficaram com medo, né? As pessoas chegavam e ficavam com medo. Os que tinham presenciado o fato começaram a narrar, falar o que tinha acontecido, né? E aí pediram a Jesus que fosse embora daquela região. Eu fiquei imaginando os donos dos porcos, né? O prejuízo que o cara teve. Como ele ficou a respeito de Jesus. Por isso que Jesus foi expulso, né? Mandaram que Jesus fosse embora daquela cidade. Porque os outros não queriam. Das pessoas, cada exorcismo, desculpa, cada exorcismo que Jesus fizesse, levasse boi, cabra, porco, galinha, os espíritos pedissem para entrar nos coitados dos animais, os coitados dos porcos se demandaram e morreram tudo. Eu fico imaginando o prejuízo daquele homem, né? Daquele dono dos porcos. Mas eu tenho certeza que Jesus depois retribuiu a esse dono de porcos aí com superior, multiplicou porque eles não tiveram culpa, né? Eles não tinham culpa e eles com certeza não ficaram com esse prejuízo, porque Jesus multiplica. Jesus deve ter tido compaixão desses donos dos animais e deve ter dado a sua recompensa também, né? Não, aqui não fala, mas eu fico imaginando que sim, porque Jesus é justo, Deus é justo, e Deus não ia deixar eles pagarem por uma coisa que não era culpa deles, né? E o homem, Jesus sai dali, né, entra na barca, e o homem pede, aquele que era endemoniado, pede para ir com Jesus, e Jesus fala que não, né? Fala para ele ir anunciar o que recebeu, a misericórdia. E ele sai, o homem sai, foi embora e começou a pregar na Decápole. Decápole era um conjunto de 10 cidades, né? Tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então Jesus ganhou mais um pregador da palavra, pregador da misericórdia de Deus. Jesus colocou mais um para poder propagar o milagre
propagar a cura, a salvação. Muito forte, meus amigos. Essa é a palavra do Evangelho de Marcos, Marcos 5, de 1 a 20. Aí. Muito, muito forte essa passagem bíblica aqui. Essa cura, essa expulsão dos demônios. 2.000 porcos, uma legião de demônios, 2.000 porcos. Imagino que só tinha 2.000 porcos, mas a legião de demônios poderia ter muito mais. Então, meu amigo, não importa a quantidade de demônios que tem na sua vida, que você deixou entrar na sua vida pelo pecado, que você deixou entrar na sua vida pela raiva, pelo rancor, pela falta de perdão, não importa. Importa que Jesus pode lhe curar, pode expulsar todos os demônios. Todos, de uma vez só. Ele não expulsou de um por um. Eram mais de 2.000, não sei quantos mil demônios naquele homem. Ele expulsou todos de uma vez. Saiba que Jesus pode fazer isso com você também. É só você crer. É só você pedir. Aquele homem endemoniado, vendo Jesus de longe, né, eu estava com os demônios, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, né? Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então ele caiu de joelho aos pés de Jesus e reconhece a Jesus e reconhece como filho do Deus Altíssimo. O que é que você está esperando para reconhecer Jesus como filho do Deus Altíssimo? Aquele que veio para salvar, aquele que veio para curar, aquele que veio para aliviar suas dores, para lhe trazer paz, para lhe dar um caminho novo, uma vida nova, para lhe dar transformação. Reconhece a Jesus, até o demônio reconheceu a Jesus como filho do Deus Altíssimo. E você, meu irmão, reconhece, cai de joelhos diante de Jesus, arrepende dos seus pecados. Você pode, você merece uma vida nova. Você merece andar com Cristo. Rezemos o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. É isso aí, meus amados e queridos irmãos. Reconheça Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Reconhece-te como filho criado à imagem e semelhança de Deus. Creia nisso. Creia que Deus te ama. Creia que Deus te deu a salvação. Creia que Deus perdoa todos os seus pecados. Arrepende-te. Confessa e arrepende-te. Deus é bondoso, é misericordioso, Ele vai reconhecer e vai perdoar os seus pecados. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um maravilhoso, façam todos um abençoado dia, porque você precisa fazer, você precisa se mover. Então façam um abençoado e um esplêndido, maravilhoso, um extraordinário dia e uma semana debaixo da graça e do amor de Deus. Fiquem com Deus.